Olá, os meus irmãos e amigos. Para quem ainda não me conhece, né? Eu sou a Cláudia Souto, uma das escritoras da Bíblia Real Espírita, que é essa aqui, a primeira Bíblia Espírita do mundo. É uma Bíblia para espíritas, né? Para nos ajudar aí na nossa caminhada, desvendando segredos e mistérios espirituais que nem nós sabíamos, né? Acreditávamos também muitas coisas não existiam, acreditávamos que não tínhamos uma Bíblia, que não tínhamos um caminho para seguir, mas nós temos. Mas o que eu quero abordar hoje é o seguinte: há quanto tempo existe o Espiritismo, né? O Espiritismo que eu falo, o espírito que invoca os espíritos, né? Que invoca outros espíritos, seja para cura, seja para aliviar a dor, seja para dar caminhos, né? Para me auxiliar aí na minha vida. Há quanto tempo a humanidade invoca os espíritos? Bom, eu já mais ou menos respondi, né? O Espiritismo existe há muitos anos, desde o início dos tempos, desde que os povos se organizaram, já se organizaram invocando os espíritos, conversando com os espíritos, se conectando com o além-vida, com o outro lado. E onde é que se enquadra, né, o momento que diz, em que Deus então condena o espiritismo ou condena a prática da utilização do espiritismo? Bom, o espiritismo está na Bíblia. O espiritismo é bíblico. Nada foge aos olhos de Deus e nada foge às Sagradas Escrituras. Isso é o que nós vamos conversar hoje. A gente fala de necromancia, né? Existe muito na Bíblia, né? Existe a palavra necromancia, diz que é proibido, né? E o que é necromancia? Conversar com os espíritos, invocar os espíritos. Bom, tem que se entender o que era uma lei de Deus e o que era uma lei de Moisés, né? São coisas diferentes que tem na Bíblia. Por um exemplo, a gente fala de necromancia, ou seja, isso mostra pra gente, quando na Bíblia diz sobre necromancia, mostra que os povos já conversavam com os espíritos, já buscavam respostas com os espíritos, sejam parentes ou sejam de entidades. Isso já acontecia, mas isso acontecia de uma forma desordenada. O que Moisés fez foi organizar o que já existia e estava acontecendo desorganizado, fora de ordem. Agora, que conversavam com espíritos, com entidades, até Moisés conversou, né? Até Deus apareceu para Moisés através do quê? Da sarça que ardia. Conversava com ele através da nuvem de fumaça. Ou seja, isso mostra que era uma prática que já acontecia. Até o Criador veio e se utilizou dessa prática, né? Então o Velho Testamento mostra pra gente que essa prática já acontecia, né? Agora a gente vai para o Novo Testamento, né? Bom, os discípulos conversaram com Jesus. Maria Madalena, por exemplo, foi o primeiro discípulo que conversou com Jesus. Diz lá que ela estava no sepulcro e ela não viu ninguém, não encontrou ninguém. Enquanto ela estava lá, né? Um espírito perguntou a ela: por que chora? E ela falou: choro porque meu Senhor não está aqui. Se souber, me diga se levou, né, porventura o corpo do meu Senhor. A hora que ela olhou para trás, ela viu que era Jesus. Então ele falou para ela: não impeça que eu fique até hoje mesmo, né? Voltarei para a casa de meu pai. Ou seja, ele estava em espírito, apareceu para ela. Os outros espíritos também conversaram com ele em espírito, porque ele já havia morrido, já havia desincorporado, né? Ou seja, a mediunidade é uma prática muitíssimo antiga que aparece no Novo Testamento. A mediunidade, né? Quando mesmo a prática do arrebatamento de João, né? O que é arrebatamento? Arrebatamento não é a pessoa ser levada em corpo e matéria para outro campo. Não tem como o corpo ir para outro espaço, para uma unidade espiritual. Não tem como. Ele vai em espírito. É o espírito quem sai
faz o que tem que fazer em outros campos, assiste, participa e volta. Moisés também participou, né? Quantas vezes relata que Moisés, ele deixou o corpo dele, subiu ao monte, entrou no templo, viu como deveria ser construído o templo e voltou, né? Então, quando João de Pátmos sai do corpo, ele sai em espírito. Ele testificou, voltou, escreveu as cartas, escreveu os textos que ele deveria escrever em terra, porque se ele fosse se arrebatado, se o arrebatamento fosse porventura algo que o corpo iria e não voltasse mais, João não teria como ter voltado, e ele não teria voltado e não teria escrito as cartas que ele escreveu para as igrejas que ele deveria mandar. Ou seja, o arrebatamento é totalmente espiritual. O corpo está aqui, a matéria está aqui. O que sai? O espírito vai até lá, cumpre o que tem que cumprir, vê o que tem que ver, volta, escreve e entrega. Como é que poderia entregar em espírito? Como é que espírito poderia fazer isso? Espírito não tem corpo físico, espírito não escreve, não teria condição de cumprir a missão, né? Então João sobe em espírito, volta, entrega as cartas, né? Moisés também sai em espírito, vai ao monte, vai ao templo, né? Que aliás é o mesmo templo que João entrou no templo e cumpriu o que ele tinha que cumprir lá. Então é totalmente espiritual, né? O corpo de Moisés estava em terra, subiu ao templo, foi e voltou. João também, em espírito, vai e volta. Então, isso mostra pra gente as diversas passagens espirituais de invocação de espírito, de momentos que conversam com o espírito, né? Então a Bíblia, ela traz pra gente uma visão completamente espírita, completamente voltada para a invocação de espíritos, voltado para conversar com o espírito, né? O espírito vai, volta à carne, a carne está descansando, volta e cumpre. Então mostra que a mediunidade é uma coisa que sempre existiu, conversar com os mortos sempre existiu, se comunicar com outro campo além vida sempre existiu, né? Ir até o outro campo ou trazer uma informação sempre existiu, ou em sonho também nós temos essa mediunidade, essa possibilidade, esse dom de comunicação, também através dos sonhos, né? Também é uma forma de mediunidade que mostra também na Bíblia que os reis se utilizavam disso, né? O próprio José participou também de um momento, né, em que ele, através do sonho, revelou algo muito importante e a vida dele mudou, né? Então, a Bíblia real, ela mostra pra gente uma visão voltada para o espírita, para o espiritismo, né? Porque ela tem condição para fazer isso, coisa que a Bíblia social, a Bíblia Sagrada não tem essa condição porque não tinha condição de falar, mas hoje nós temos condição de falar sobre isso. Então todas essas revelações, todas essas informações espirituais você pode encontrar aqui na Bíblia Real, a Bíblia Espírita escrita para os espíritas, para o entendimento do espírita. Por quê? O espiritismo sempre aconteceu, mas hoje ele pode ser revelado de uma forma diferente. Bom, é isso. Então, se você quiser continuar assistindo aqui, aliás, eu peço que continue aqui com a gente, continue aqui no canal participando, mande suas dúvidas também, mande seus questionamentos ali nos comentários. Ativa o sininho, convida os amigos, né? Curte aí a nossa página, ajuda a gente a divulgar. Que Oxalá abençoe a todos vocês. Axé, até o próximo vídeo.